sou Yara Shoa, jornalista, mais uma vez aqui no comando do FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. Eu sou jornalista, editora do FitBR News e recebo hoje o advogado que virou profissional de marketing, Randall Neto, que hoje é copywriter e produtor de conteúdo do Evo. Seja muito bem-vindo, Randall. Muito obrigado pelo convite. Advogado, eu encontrei o Felipe Bianchessi aqui, que é advogado, que atua também. Ele gosta da minha bio no Instagram, que eu me coloco como ex-advogado. Fala, essas coisas não existe ex-advogado, você ainda é. Eu falei, não, mas eu gosto de ter essa coisa de ex-advogado, embora ainda tenha algumas atuações aí no jurídico de leve, mas a minha transição para o marketing foi... Então, já começa contando como é que um advogado virou um profissional de marketing. Cara, isso aí foi maravilhoso. O Peter Thomas, que hoje é nosso vice-presidente de vendas e marketing, a gente era um grupo econômico. Eu entrei no mercado em 2001 como advogado da Body Systems, empresa do Paulo Aquial, lá no início do século, né? Começou no século passado ainda, mas eu entrei em 2001 como advogado. À medida que foi crescendo, a atuação jurídica precisava ser mais intensa, tinha defesa de propriedade intelectual, pirataria, essas coisas. Acabava tendo uma função que seria o equivalente a diretor jurídico, só que a gente tem estrutura, a gente não gosta de se prender a esses nomes e cargos e tal. E depois a empresa virou um grupo econômico, veio o Core 360, o Portal da Educação Física, a Corporate Wellness e a W12, que era a de software, e aí era realmente um grupo econômico que atuava como o jurídico de todas essas empresas. Em 2015, o Peter já estava no grupo Tribes, e eu sempre gostei de escrever, escrevia ficção, escrevo crônica, então só que escrevia. E ele chegou em mim e falou que eu deveria usar esse talento para escrever para o departamento de marketing que estava sendo formado, estava sendo montado lá, marketing de conteúdo, tudo isso, e que eu deveria usar minhas skills para contribuir. Eu achei muito interessante, mas eu ainda tinha uma atividade como advogado, como jurídico, que não dava para ter a dedicação. Então eu escrevia aqui e ali, até que em 2018, quando o grupo se desfez, ficou só a W12, eu tive uma líder que veio depois, chamada a Flávia, que ela entrou, e aí eu costumo brincar que foi como se eu fosse o Robert De Niro, daquele filme Senhor Estagiário, já há mais de 40 anos, aprender a parte do marketing, porque uma coisa é saber escrever, outra coisa é você escrever para o marketing de conteúdo, para trazer resultado, para engajar. E aí eu estudei igual um louco, escrevi igual um louco e me apaixonei. A transição, tudo aquilo assim que a gente fala sobre propósito, sentido de vida, significado, eu vivi isso na pele. Eu descobri, e não tem nada contra ser advogado, o trabalho de advogado, adorava ser, me considero um bom advogado, mas sou muito mais feliz, muito mais realizado, entregando esse conteúdo, contribuindo com a informação. A gente faz muito conteúdo, a gente faz podcast, faz vídeo, webinar, faz blog post, e-mails, sempre para contribuir com o mercado. Então a transição foi a oportunidade que a empresa deu de eu realmente fazer essa transformação profissional e poder realmente encontrar o propósito, a felicidade. Eu adoro esse tema também, onde eu trabalho, com o que eu trabalho e para as pessoas. Então a transição basicamente foi isso aí. E para essa transição para hoje, você ser um copywriter, um produtor de conteúdo de uma grande marca, você buscou formação? Como é que aconteceu? Isso é fundamental. E eu vejo que hoje em dia existe uma lacuna, um gap. Os anúncios de gente que vende curso de copywriting, de tudo isso, é a profissão mais buscada do mercado, não tem, sobra emprego para quem é copywriter. Aí quando você vai fazer os cursos, assim como em tudo na vida, tem os bons, tem os ruins. Então, não existe ainda uma formação formal, uma faculdade disso. Acho que na publicidade o negócio é um espectro amplo, não se ensina a escrever, né? E eu acho que eu fui buscar o mais formal possível, cursos na internet,
mentorias, imersões, tudo isso, fiz alguns, vários, mas eu acho que a minha, vamos dizer assim, vantagem, né, e que eu acho fundamental para essa profissão, para quem é o repertório. É gostar de ler, gostar de ver muitos filmes, gostar de se interessar por uma série de coisas para você ter repertório para desenvolver. Porque a técnica é fundamental em tudo. O pessoal chama de hard skills. Mas as soft skills, aquelas outras habilidades, vem do que você adquire ao longo da vida para tratar com gente. É sempre sobre gente. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa coisa do copywriter, da profissão, né? Nós não vamos ficar o tempo inteiro falando disso, mas vamos esclarecer, porque as pessoas talvez ainda não entendam, né? Porque algumas vezes se confunde copywriter com o cara que faz o e-mail marketing. Não é, né? É muito mais profundo, é o que você está falando também, é de conhecer tanto o seu produto como o seu público, para você falar uma linguagem que vai tocar o coração dessas pessoas, né? É importante, porque, inclusive, existem os publicitários mais raiz que odeiam o termo copywriter, porque o copywriter nada mais é do que a tradução do redator publicitário. Em agências de publicidade existe o diretor de arte, que é o cara que faz a arte e tal, e o redator. Aí criou-se esse nome do copywriter porque são textos voltados para a venda. Só que a venda não é apenas aquilo que no fim do dia gera uma passada de cartão de crédito. Venda é tudo que você quer que a pessoa que está te lendo faça. Então, e tem um outro problema também. As pessoas acham que o copywriter é só aquele cara que faz cartas de venda para lançar infoproduto, essas coisas de fórmula de lançamento, faça 6 dígitos em 7 dias, fique rico dormindo. E na verdade, não, o copywriter é o cara que escreve os textos que geram conexão e proximidade. O que fez com que eu me apaixonasse por isso foi o conceito do marketing de conteúdo, o inbound marketing. Que o que ele significa? Que você não faz mais aquele marketing de interrupção, que é o quê? Aquela propaganda que passa na televisão. Você está vendo a novela, apareceu uma propaganda com uma oferta, você vai comprar aquilo, vai tomar alguma ação. O marketing de conteúdo, ele faz o quê? Ele chega num desconhecido, fala de algum assunto que aquela pessoa provavelmente tenha, a pessoa se interessa, você vai conquistando a confiança dessa pessoa, vai demonstrando que você tem capacidade de solucionar aquele problema e vai deixando aquela pessoa próxima de você, sempre com qual intuito? Contribuir. Pode não gerar venda nenhuma, mas você contribuiu. Isso não é franciscano, não é voluntariado, não é nada disso. Isso é ótimo. E a gente teve a prova viva disso na pandemia. As pessoas falaram, o Evo virou uma empresa de conteúdo na pandemia? Talvez. A gente nunca trabalhou tanto na vida. Mas o mercado, naquele momento, estava... O mercado não, o mundo estava perdido, sem saber para onde ir. A gente tinha o que entregar, a gente tinha as pessoas próximas a nós também dispostas a ceder tempo, experiência para entregar conteúdo. A gente produziu muito conteúdo. Todo mundo comprou de você? Não sei. Mas não importa também. A gente está numa era de compartilhamento de conteúdo, de conhecimento, né? De conteúdo, de conhecimento, de experiência e de história. Eu sou fanático, eu sou assim, de tudo, de toda a parte da produção de conteúdo. Que eu gosto muito é o storytelling, que é outra palavra que fica desgastada, que as pessoas, não, esse texto tem que ter storytelling. Você fala, o que é storytelling? Cara, nem sabe. É a contação de história. São técnicas que precisam ter o repertório também. As pessoas acham que storytelling é escrever a jornada do herói. Não é, a jornada do herói é uma das ferramentas do storytelling, muito legal também, mas tem várias outras. Então, assim, eu sou apaixonado pela escrita e pelo poder que a escrita tem de criar conexões, que pode ser que virem vendas, pode ser que vire o que a gente chama de brand awareness. Desculpa se eu ficar falando muita palavra com anglicanismo, mas tem esse nome, que tem reconhecimento de marca, que tem o que também se chama do employer branding, que é a marca empregadora. Por isso que a gente conversou com a Patrícia Lobato ontem, às vezes é muito legal. Lá atrás, se a gente for falar de grandes players do mercado, não quero falar, mas tinham academias que eram famosas
Porque as aulas eram boas, porque eram cheias e porque formavam os melhores professores. Então, às vezes, não importava tanto a faculdade que a pessoa tinha feito, e sim onde ela tinha se formado como profissional. Qual academia? E durante muito tempo a gente teve academias que exerceram esse papel, inclusive com método. Várias dessas grandes academias tinham métodos de formação, programa de estágio, formação de líder, formação de profissional, e tudo isso é conteúdo. Tudo isso, todo método tem por trás um conteúdo. Na sua fala, em algum momento você falou de propósito, de sentido. Você já parou para pensar no seu propósito, né? Até levando em conta duas profissões e uma transição. Por que você faz hoje o que você faz? Tem alguma coisa assim, que a gente pode dizer de propósito? Você já pensou nisso? Cara, talvez seja a pergunta da minha vida. É engraçado. Eu estava brincando com a nossa head de marketing da ABC, da empresa lá dos Estados Unidos, que comprou a gente. Ela está aqui, ela é canadense, enfim, ela fala inglês. E ela ficou curiosa para saber. Eu brinquei com ela. Falei, no fim das contas, o objetivo das duas profissões é o mesmo. O advogado pede deferimento, o produtor de conteúdo quer que você concorde com ele. No final das contas, é você defender um argumento, mas não é tão simples assim. E a questão do que isso está ligado ao meu propósito, eu gostava de escrever, gosto ainda, sempre escrevia ficção, crônicas de maneira diletante, lancei livros e tal. E gostava de escrever. E tinha, um dia eu queria viver de escrever, talvez viver dos meus livros, dar entrevista pro Jô Soares, essas coisas, né? Mas, e um dia aconteceu disso do Peter me falar, usar o meu talento para escrever. Eu achava que era dar uma ajuda para o marketing. Quando eu entrei no universo do marketing de conteúdo, comecei a estudar, comecei a praticar, comecei a ver as possibilidades, comecei a ver os resultados. O que é o resultado? Eu escrevo um e-book, por exemplo, sobre indicadores, sobre jornada do cliente, sobre alguma coisa, depois de muita pesquisa, depois a gente disponibiliza de graça, mas você ver numa rede social um gestor de academia agradecendo o e-book que baixou, que ele aprendeu, isso não tem preço. Isso é realmente o contribuir para transformar a vida das pessoas, que na verdade é o ideal nobre dos donos de academia, que eu acho, são verdadeiros heróis. Porque para mim todo empreendedor, quando decide abrir um negócio, ele dá aquilo que a gente chama de salto de fé. Ele acha que aquilo que ele está fazendo vai dar certo, muitas vezes baseado na fé dele. E nessa fé tem muito do propósito, tem muito do sentido, tem muito do amor pelo que faz, tem a necessidade de ganhar dinheiro, de prover a família, de tudo isso. E assim, no fim das contas, na outra ponta, você está transformando a vida de pessoas. No caso de dono de academia, está muitas vezes salvando a vida dessas pessoas. Né? Então, conversando com vários profissionais de educação física, a gente sente isso não só na fala, mas no dia a dia, né? Transforma vidas, né? Tá contribuindo com a saúde das pessoas. Né? Exatamente. E a gente, no Evo, a gente se considera muito privilegiado de poder participar disso. Graças aos donos de academia, graças aos gestores, graças a esses caras e aos profissionais, a gente pode participar desse movimento que transforma as pessoas em pessoas mais saudáveis, mais ativas e mais felizes. Porque quem pratica atividade física é mais ativo, é mais saudável, é mais feliz. A atividade física tem um papel na manutenção e na saúde mental que é impagável. Então, a gente poder participar disso, para nós, é um grande privilégio. E como é que você vê o mercado hoje? Quais são os principais desafios que você enxerga? Olha, eu acho assim que a gente já vinha otimista, né? Final do ano passado já tinha uma certa onda de otimismo, apesar de tudo, porque tem gente que fala lá do bom da pandemia, não teve, mas teve algumas coisas que dá para tirar um suco aí, fazer do limão a limonada. A gente já vinha com algum otimismo. Esse otimismo está se comprovando e a gente vê pelos indicadores, pelas pessoas que passaram a frequentar, pelo número de novos entrantes no mercado, pessoas que nunca tinham entrado numa academia, agora estão procurando a atividade ou exercício físico como alternativa. E também
A volta dos eventos presenciais. Eu acredito que existia uma expectativa, como é que vai ser, e quando a gente esteve na IRSA, desde o primeiro dia, ao final do primeiro dia, era unânime, a gente conversando entre nós no stand e entre outras pessoas, falava, a gente nunca teve um primeiro dia de IRSA igual esse. E agora que começou a cobrar ingresso, foi a primeira vez, começou a cobrar ingresso, as pessoas talvez com medo, saindo de uma crise, e todo mundo muito feliz e muito entusiasmado com o futuro. Agora, o futuro acontece de uma maneira boa para quem se prepara, para quem se qualifica e para quem se torna mais capacitado, e ele nem sempre é generoso com quem não se qualifica, com quem não busca conteúdo ou aumentar suas capacidades. Então, você ir a eventos, você buscar alternativas, você se qualificar, é a maneira de você destravar seu potencial, vamos dizer. E como é que está o Evo nesse momento no contexto do mercado? Vocês tiveram fusões, tiveram aporte, né? A gente, na verdade, foi adquirido pelo maior grupo de tecnologia do mundo, que é a ABC Fitness, e isso foi no final de 2018. Aí a gente teve o ano de 2019, e aí em 2020 veio a pandemia. Então a gente foi no modo sobrevivência, teve muito sucesso com isso, a gente aumentou a nossa credibilidade, a nossa entrega para o cliente, a gente se posicionou de uma maneira, não só pela parte de conteúdo, mas da parte de back-office, de tudo isso, de ser realmente muito mais do que um software. Então, isso fez com que a gente buscasse o mercado latino-americano também, fazendo expansões para a Latam, uma fusão, não só a fusão jurídico-econômica, mas uma fusão, uma proximidade maior com a ABC, né? Os nossos heads, os líderes, têm reuniões periódicas lá com o pessoal da ABC, eles olham para cá com muito bons olhos e a gente está muito entusiasmado. A gente busca inovações, agora grandes redes entrando para trabalhar com a gente, e isso é interessante. As pessoas falam, vocês agora vão atender grandes redes, vocês vão esquecer os menores. Não, não é isso. A gente só está atendendo as grandes redes graças aos menores. Graças a essas pessoas menores, né? As academias que não são grandes redes, que são aquelas academias. Graças a esse tipo de cliente, a gente se capacitou a isso. E a gente tem soluções para diversos tamanhos de negócio. E aí é uma fala que pode parecer marqueteira, mas não é a pura verdade. Às vezes você não pode ter a mesma esteira, o mesmo equipamento, mesmo sei lá o que, dessas grandes redes, mas você pode ter a mesma solução de tecnologia. Você pode ter o mesmo parceiro de tecnologia. Até ia pedir para você explicar um pouquinho melhor o que é o serviço, o produto Evo, porque às vezes o profissional de educação física fala assim, eu sempre vi essa marca nos eventos fitness, mas eu não sei o que eles fazem. Se eu falar que o Evo é um software, eu vou apanhar né, dos meus dos líderes, das pessoas, porque se tem uma coisa que a gente diz é que a gente é mais do que um software. Mas é um sistema de gestão de academia, e quando a gente fala sistema, é um software, é uma equipe por trás, um conjunto de soluções para realizar a gestão de um negócio fitness. Desde uma quadra, uma arena de beach tennis e futevôlei, a uma grande rede, um estúdio de pilates, um estúdio de personal, tem toda a parte de aquisição, a parte de CRM, a parte de relatórios financeiros, um dashboard que eu acho lindo, maravilhoso, que você olha, quando a gente mostra, parece assim uma visão de uma tela de uma Enterprise, de uma nave ou de um avião, com todas as informações que você precisa, seja para decolar, seja para se manter durante o voo, seja para aterrissar. Então você se nutre dessas informações, desses indicadores para tocar o seu negócio, para tomar suas decisões e para decidir investir, decidir poupar e realmente levar a sua vida, o seu negócio adiante. A gente é um parceiro de tecnologia que quer gerar resultado para os nossos parceiros. É o que está por trás da academia para facilitar tudo. Departamento, serviço. Exatamente. Você ouvindo você falar, eu crio imagens na minha cabeça, vê se faz algum sentido. Eu imaginei como veias do corpo humano que
que levam, né, combustível para o corpo se manter ativo. São alguns desses órgãos, além da veia, o coração que bombeia, o pulmão que oxigena. Eu acho que são esses órgãos, assim, a academia talvez seja a musculatura, o cérebro, né, o corpo que funciona e por dentro os órgãos que mantêm esse organismo em funcionamento. E a alma desse corpo é o gestor, né? É o gestor. 100 pessoas, né? Exatamente. Aí a alma é o gestor, sua equipe, seus líderes. Então, a gente pode entender dessa forma. Que, embora trabalhando com tecnologia, a gente não pode esquecer que existem pessoas para tocar e fazer essa tecnologia funcionar. Né? A gente se diz um parceiro de tecnologia e o nosso slogan é tecnologia com alma. Porque não existe nada mais humano do que usar tecnologia para aumentar os potenciais humanos que as pessoas têm. Então, eu acho que a tecnologia é uma das formas mais sofisticadas que a humanidade encontrou para evoluir, talvez. O que é a educação física para você? De repente, até a gente relacionar isso à tua área, que é o marketing, né? Como é que você vê a educação física hoje? A educação física, para mim, é um assunto muito, muito caro para mim, porque eu venho de uma família. A minha mãe, ela é filha de uma profissional de educação física formada na USP. Ela fez educação física, professora universitária, aposentada agora, depois de 42 anos de aula, dando aula na universidade, lá em Goiânia. E eu sempre vi a educação física como uma profissão que convive muito bem ali entre a biológicas e a humanas, mas para mim tem muito mais de humano, tem muito mais elementos da psicologia, da ciência, do comportamento. É óbvio que é fundamental você conhecer de biomecânica, de fisiologia, de anatomia, de tudo isso, para você ser um bom profissional, mas o comportamento humano, a educação, você precisa lembrar que a profissão se chama educação física. A primeira palavra que vem é educação. Educação é gente com gente. Então você tem que criar conexões com as pessoas cuja vida você está se transformando. Seja na escola, educação física escolar é uma coisa fantástica, seja ensinando uma criança a nadar. Quando você ensina uma criança a nadar, no começo de conversa, você está salvando uma vida que pode se acidentar. Minha mãe foi atleta de natação, professor de natação, aprendi a nadar antes de andar. Então, o professor de musculação, ele consegue modificar não só o corpo de uma pessoa, porque uma pessoa quando quer emagrecer, é o meu caso, a pessoa quer ficar forte, quer isso, quer aquilo, ela não quer isso. Ela quer as possibilidades que isso aparece na vida quando ela se torna mais saudável. Então, a educação física, para mim, eu acho que quando todos os profissionais envolvidos na cadeia, desde o professor ao coordenador, gestor, todo mundo entender o potencial transformador, o poder que isso existe, eu acho que vai ser talvez uma das... Você pode ter certeza que na lista que aparece de profissões que irão desaparecer em 10, 20, 30 anos, não dá para falar que o profissional de educação física vai desaparecer. E quando a gente fala profissional, talvez eu seja um pouco ácido, mas a gente está falando do bom profissional, porque o mau profissional ele vai desaparecer em qualquer profissão. Então, o bom profissional de educação física jamais vai desaparecer, porque nós precisamos desse agente de transformação que salva vidas e deixa as vidas das pessoas melhores, mais felizes, mais saudáveis, mais ativas. Com certeza. Muito gostoso ouvir você falar e assim, é um papo de conteúdo também, né? Acho que trouxe muita informação para a gente. E se as pessoas que estão nos ouvindo quiserem procurar o Randall ou o Evo, como é que faz? Quais são os canais? O Evo, Evo underline, o Instagram do Evo, né? @Evo, EVO, _W12. Esse é o Instagram, encontra a gente dali, encontra em todos os lugares. No LinkedIn tá Evo W12 também. Se quiser me achar, eu produzo muitos conteúdos, alguns até muito mais polêmicos do que de minha responsabilidade jurídica deveria permitir, mas é Randall Neto, @ Randall Neto, RANDALL Neto, e eu escrevo bastante sobre meus filhos, escrevo muito sobre futebol, amo futebol, mas não
a paixão do torcedor do futebol. O futebol também como um mecanismo de gestão, de vida, transformador. Fiquei sabendo que você é palmeirense, né? Muito palmeirense. Eu gosto mais de futebol do que do Palmeiras. Eu passei a gostar muito do Palmeiras por causa do Abel, porque é um cara que acredita na educação física, que acredita no poder transformador, no treinamento, no profissionalismo e na seriedade do trabalho. Então, Randall Neto no Instagram, no LinkedIn também. E eu acho que... E você trabalha para o Evo. Pro Evo. Mas se quiser trocar uma ideia com você, te pedir alguma dica... Me procura no Instagram, eu adoro. Até hoje eu converso com gestores, cliente ou não do Evo, sobre contrato, sobre alguns aspectos jurídicos, tudo isso. Ainda me mantenho atualizado, gosto de estudar. O direito é uma área fantástica. E nesse mercado eu tenho muito a devolver, muito a contribuir, muito a retribuir. Porque a educação física me deu tudo que eu tenho, me deu tudo o que me formou e me deu todas as oportunidades. E está me dando a oportunidade de perder o peso que eu preciso, de transformar minha vida e de viver os últimos anos aí. Eu estou com 49, espero ter bastante ainda, quero conseguir jogar bola no final do ano, graças à educação física. Então, se você é profissional de educação física, gestor de academia, cliente ou não do Evo, pode me procurar, tiver dúvida, quiser trocar ideia, estou 100% do tempo disponível. Muito legal, Randall. A gente está no nosso aquecimento de podcast, né? A gente começou já há algum tempo e agora a gente está dando uma turbinada nessa produção de conteúdo, com entrevistas e tudo. E tenho certeza que você vai voltar, vai contar mais coisas para a gente. Em nome da Fitness Brasil, eu quero te agradecer e falar que a gente está de portas abertas para o Evo e para você, para o que você precisar. Eu agradeço muito, eu acho que eu sou o host do podcast do Evo, espero convidar vocês para participar também. Comecei a apresentar podcasts em 2018, né? Chamei bastante gente, é muito gostoso. O podcast é uma mídia fantástica, uma mídia transversal, assim, maravilhosa, porque você lava a louça, você treina, você caminha, você está no trânsito, você ouve o conteúdo, ouve de novo, anota uma coisa, eu sempre faço isso, tenho meus podcasts favoritos e agradeço muito a oportunidade. Eu adoro o podcast também, já que você falou de favoritos, pode dar uma dica aí, porque aí eu já anoto e vou para a próxima vez. Eu gosto muito do Cris Dias, do podcast do Cris Dias, chama Boa Noite Internet. É um monólogo, é um podcast pouco tradicional, é ele fazendo como se fosse um monólogo, maravilhoso. Episódios do Braincast, gosto bastante. Acho o Mamilos um podcast extremamente necessário para o que a gente está vivendo hoje em dia. Aí tem alguns podcasts de futebol que eu acompanho também. Sabe um que eu gosto? Do Mano Brown. Eu já não gosto do Mano Brown. Eu sou uma pessoa, né, eu acho que do alto do meu heteronormativismo branco privilegiado, eu não gosto do rap, do hip hop. Provavelmente sou eu que estou errado, eu que sou o errado, mas todo mundo elogia o Podpah, né? É isso, todo mundo elogia. E ele parece que conduz com muita... Eu ainda não ouvi, porque aí já é o meu preconceito, eu preciso me livrar. Então, eu não gosto do rap, não gosto de hip hop, eu sou rock and roll e não é legal ser assim, a gente tem que beber de outras fontes. Mas muito obrigada pela tua participação, seja bem-vindo mais vezes e muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal, e parabéns pelo que vocês fazem, sempre fizeram e retomaram essa pegada, né, presencial. Eu acho que a Fitness Brasil está impressa na história da indústria do fitness e falar de indústria do fitness no Brasil é falar de Fitness Brasil, é falar de IRSA, é falar dos eventos e dos conteúdos que vocês sempre trouxeram para nós. Muito obrigado. Maravilha, obrigada.